A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abram em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Eclesiastes, capítulo 11, os versículos 9 e 10, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Pode sentar. Que bom estar novamente aqui. E agradeço a Deus pela rica oportunidade de poder me reunir com vocês para adorar o nome que está sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Me disseram que o tema é voltado para a juventude e como ser um jovem de Deus, um jovem santo no século 21. O fato é que a juventude ela passa depressa. O jovem, na sua juventude, ele acha que ela vai durar para sempre. Para você ter uma ideia, há poucas semanas eu perdi meu avô, por parte de pai, e ele faleceu com 87 anos, e ele disse que a vida dele passou voando. Ele se converteu quando ele tinha 85 anos. Ele veio do Piauí e passou os últimos 2 anos da vida dele aqui em Brasília. E aqui em Brasília, Cristo o agraciou com a salvação. Mas o interessante é que uma pessoa com 87 anos dizendo que a vida passou rápido. Enquanto que uma vez eu vi um jovem de 15 anos dizendo assim: eu não tenho nada a perder. 15 anos. Dizendo que não tinha nada a perder. E o problema é que muitos jovens pensam que serão jovens para sempre. Ou como aquela música daquele programa: se você é jovem ainda, amanhã velho será. Mas se tem um bom coração, uma coisa assim. Não, gente. A velhice vai chegar. E amém por isso. Que a gente chegue lá. Amém? Amém. E para você ver o tanto que o mundo idolatra a juventude. E o que a Bíblia fala é que nós devemos desfrutar a vida, mas não cometer iniquidade. É o desafio de... É como eu ouvi uma canção, uma música, a graça da garça, a arte de viver na lama sem sujar as vestes. É o desafio de ser como Daniel, estar lá na Babilônia, mas nunca abandonar o seu Deus, e ser jogado na cova dos leões até que desobedecer a Deus. Ou como Sadraque, Mesaque e Abednego, que preferiram ser lançados na fornalha do que desobedecer a Deus. Isso para você ver que Deus é mais importante do que nós. Ele criou todas as coisas e tudo que Ele criou é para o seu louvor. E isso significa que a sua vida foi criada para adorar e exaltar o nome do Senhor. Nós vemos a geração em que se idolatra a juventude, e esse é um dos maiores erros que um jovem pode cometer: achar que a juventude vai durar para sempre. E aí a gente precisa entender que
é passageira. Olha, o ano já está terminando. Enquanto eu vim para cá, eu me lembrava do aniversário da igreja desse ano que eu estive aqui. E logo já veio o próximo aniversário. Mas existem alguns pensamentos na mente do jovem de hoje, como por exemplo, essa busca pelo prazer, pela satisfação pessoal, onde o mais importante para eles é ter prazer nas coisas, é sentir satisfação. Sendo que a Bíblia diz que muitas coisas que a gente tem que fazer, vai trazer insatisfação para a nossa alma, mas vai trazer satisfação para Deus. Mas muitas coisas vão trazer satisfação para Deus e para nós. Ou você pensa que Daniel na cova dos leões estava tudo bem, tudo tranquilo. Só estava bem e ele só estava seguro porque tinha alguém ali com ele. E esse alguém é o Deus Todo-Poderoso. Não importa onde você está, o importante é Deus estar com você. Você pode estar fora da cova dos leões, mas se Deus não estiver com você, é o mesmo que está dentro da cova sem a presença de Deus. E então esse pensamento de buscar o prazer, a realização pessoal, por exemplo, os jovens falam assim, vou casar e vou ser feliz. Está errada essa motivação. Você está buscando o prazer, a satisfação pessoal. Não, certo não é casar e ser feliz. É como o C.S. Lewis disse, ninguém casa para ser feliz, casa para amar. Casa para fazer alguém feliz. Só que nós vivemos a época do egoísmo. Todo mundo só quer pensar em si, para a sua própria satisfação, no seu próprio prazer. Mas também tem aquele pensamento, o desejo de ser belo, de ser reconhecido como tal. Olha nas redes sociais. Tem pessoas que acham que é obrigado. Tudo que faz postar nas redes sociais. E tudo isso só mostra que é uma geração de jovens que querem ser belos, mas que na verdade são feios. Eu gosto de brincar assim, de longe é feio, mas de perto é horrível. É aquilo que a gente quer mostrar. Se a gente faz alguma coisa, a gente tem que postar lá para a pessoa pensar assim, ele é feliz. Mas na verdade ele está escondendo uma tristeza profunda na alma. Uma vontade de ser reconhecido, uma vontade de ter várias curtidas, vários comentários. Tudo desejando ser belo. Mas na verdade, existe uma alma feia. Há um vazio lá no fundo do coração. Porque a pessoa, ela quer... Tem gente que acha que tudo tem que fazer, tem que mostrar para os outros. Você não precisa mostrar para ninguém que é feliz. Você não é obrigado. Você não precisa disso. Tem também esse pensamento de que a vida não tem sentido. Há jovens que pensam que a vida não tem sentido. Mas a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você sabe que a sua vida tem um propósito. E o propósito é adorar a Deus. E quanto mais você adora a Deus, mais satisfação você encontra nele. A satisfação não está nas coisas. Se você acha que conseguiu um bom emprego, vai encontrar satisfação para a sua alma, eu tenho uma notícia ruim para você. Você vai desejar um outro emprego melhor ainda, cada vez mais vai desejar, e a sua alma sempre vai ser insatisfeita. A nossa satisfação está em Cristo. E tem também a questão de estimar a si mesmo, de se sentir autosseguro, de ter autoconfiança. E aí está um grande problema, porque a gente tem que confiar em Deus. E a nossa segurança está em Deus. No dia que a humanidade se sentir segura, é aí que virá a guerra. Porque a nossa paz está em Deus. Amém. Bom, o primeiro ponto que eu quero desenvolver aqui com vocês está no versículo 9, na primeira parte, que diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Aqui está mostrando a juventude segundo o curso deste mundo. Deus não proíbe alegrias, prazeres, desde que esses prazeres, essas alegrias não entrem em contradição com a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus, eles não são para... Tem gente que acha que os mandamentos de Deus é para nos oprimir, para nos limitar. Mas na verdade os mandamentos de Deus funcionam como uma parede de proteção. Imagine aqui
Aqui, esse livro simboliza os mandamentos de Deus. Aí você está caminhando desse lado aqui e fala, ah, cansei dessa cerca, eu vou pular. Aí quando pula, você cai no buraco. Os mandamentos de Deus não são para trazer tristeza para a nossa alma, mas trazer alegria. E aí nós vamos ver que os dons de Deus têm que ser desfrutados com objetivo. E a gente tem que recriar o nosso coração em Deus, não nas coisas deste mundo. Só que hoje a gente vê uma juventude que é irresponsável. Eu aprendi uma coisa, não sei se eu já compartilhei com vocês, nem tudo de internet é ruim, viu, gente? Tem coisa boa também. Eu aprendi uma que após ministrar um seminário sobre namoro, o tema é visando a glória de Deus no namoro. Você pensa, o que tinha de jovem? A nossa igreja ainda é bem pequena, mas tinha um grupinho muito bom de jovens. E aí ministrei, no final chegou um rapaz, falou assim, pastor, ore por mim. Isso eu aprendi na internet. Ora por mim para Deus mandar a minha varoa. Aí eu falei, tá trabalhando, meu filho? Tô não. Tem previsão? Tem não. Tá estudando? Ih, deixei muito tempo. Você gosta de criança, né? Ou estão dormindo, né? Falei, então vamos orar. Deus, livra as tuas filhas desse amalequita. Desse filisteu, né? Aleluia! Eita Deus! Amém! É uma juventude madura. Você fala, mas esse já é jovem, maduro. Mas olha para a juventude do passado. Materialista, não sabe pensar, não sabe. Uma juventude soberba que acha que sabe mais que os pais, porque sabe mexer no WhatsApp, né? Acho que pensa que sabe mais que os pais, né? Nas coisas. É uma juventude que não consegue enxergar um pão na frente. É uma juventude frágil, descomprometida, erótica. Terrível. A gente precisa fazer seminários sobre namoro, noivado. É todo mês na igreja. Para ver se prepara esses meninos para casar, essas meninas para casar. Ouviu? Tu tá ainda para nascer o mundo que vai mandar em mim. Nem meu pai, nem ninguém. Falei, nunca casa, meu filho. Pelo amor de Deus. No dia que você posta lá no Facebook, porque você já viu no Facebook, o cara tá namorando e tá lá, relacionamento sério. Isso me dá gastura. Porque não sabe o que é casamento. Acho que é porque eles costumam ficar, aí quando namoram, tá lá, relacionamento sério. Aí uma menina colocou lá, relacionamento sério. Minha filha já casou, tu nem me chamou, eu sou seu pastor. Relacionamento sério, cadê? Nem me chamou pra festa. Eu sou seu pastor. E aí, a gente vê uma juventude assim que se gaba, porque tá namorando sério. Acha que... E aí a gente tem que fazer vários para preparar. Vários seminários para preparar esses jovens. C.S. Lewis, ele disse assim: se é certo que fui criado por alguém, é certo também que sobre mim repousam imperativos que eu não teria se eu tivesse criado a mim mesmo. Ou seja, ele fala até lá nas crônicas de Nárnia, né? Eu quero ir para Nárnia. A ideia de que eu não fui criado para este mundo. Eu fui criado para Deus. E se eu fui criado, eu não me criei, Deus me criou e me criou para um propósito: servir a Deus, não andar conforme o curso deste mundo. C.S. Lewis também disse assim uma coisa interessante, que o coração de uma moça tem que estar tão submergido na presença de Deus, que para um rapaz querer conquistá-la tem que ir até Deus. Aleluia! E também disse que o caráter do rapaz tem que ser tão semelhante ao de Cristo, que a moça tem que olhar para ele e dizer assim: esse é o cara que eu quero casar. Eita Deus! Bom, alegra-te, a primeira parte fala: alegra-te, jovem, da tua juventude, recresce teu coração nos dias da tua mocidade. Aí lembrando lá do programa do Chave, né? Faça o que tiver na pena. Mas está dizendo isso. Bom, faça tudo o que você quiser. Só que tem a segunda parte que fala a prestação de contas a Deus, que é o segundo ponto. Observe aí a parte B do versículo: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos.
Faça o que te der na pena. Mas depois ele fala o quê? Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Aí essa outra parte o Jó já fica, não é bem assim. O fato da gente receber a repreensão de Deus e de que tudo nós vamos prestar contas a Deus, não é algo ruim, não. Nós vivemos uma época também que as pessoas não querem dar satisfação, as pessoas não querem prestar contas. Olha, se você não sabe ser liderar, você nunca vai saber ser um líder. Não é um bom aluno, certamente não vai ser um bom professor. Não é um bom filho, não vai ser um bom pai. Então nós prestamos contas assim, os filhos prestam aos pais, e a Bíblia diz que isso é louvável a Deus, isso agrada a Deus, quando os filhos honram os pais, e a mulher também na questão do homem, o empregado em questão do patrão, o aluno em questão do professor, então as ovelhas em questão do pastor. Então a gente precisa entender que nós vamos prestar contas sim. Mas quando eu presto contas à minha mãe e ao meu pai, isso é só um símbolo de que um dia eu vou prestar contas a Deus. É só um símbolo. E é interessante que quando a Bíblia fala honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra, é interessante que esse mandamento a gente acha que é um mandamento horizontal, do filho para com a mãe. Só que antes de tudo é um mandamento vertical, porque isso é agradável a Deus. Quando desonramos nossos pais, nós estamos desonrando a quem? A Deus. No Antigo Testamento havia pena de morte até para filho contumaz, filho rebelde. Pena de morte que havia. Isso para você ver que Deus sempre se preocupou com a juventude, no caráter, na disciplina, no discipulado dos jovens. Só que aí tem uma coisa interessante, que a gente sempre tem que lembrar, que tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, nós vamos prestar contas a Deus. As pessoas costumam dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, a vida não é sua, é de Deus. E você não tem que fazer o que quer, você tem que fazer o que Deus quer. E eu garanto a vocês, o que Deus tem para nós é bem melhor. Você não precisa mendigar uma vida ridícula lá no mundo. O que nós precisamos é de Jesus. Como ser um jovem no século XXI, um jovem cristão, um jovem santo, é como Timóteo, que foge das paixões deste mundo. Foge. Lá não fala para ele enfrentar as paixões. Tentação a gente não enfrenta, a gente foge. E isso não é sinal de covardia, é sinal de coragem, de sabedoria. Nem tudo na vida a gente tem que enfrentar, não. As tentações não. As provações sim, nós temos que enfrentar. Só que nós confundimos provação e tentação. Nós estamos recebendo provações e achamos que não é de Deus, que não é Deus que está provando. E a gente fala, eu não aceito, eu não quero, eu não aceito, eu decreto, eu não quero, está amarrado, está repreendido. Não vai adiantar. A provação vai até o fim. E o melhor é você falar, Deus, me dê sabedoria para eu enfrentar e vencer. Agora a tentação, a Bíblia fala o quê? Para a gente orar o quê? Livra-nos do mal. Que Deus nos guarde da tentação. Foi o que José fez diante da mulher de Potifar, que estava tentando seduzir. O que ele fez? Fugiu. Não se enfrenta a tentação, tem que fugir da tentação. Agora a provação você tem que enfrentar, porque ela vem de Deus e não do diabo. E a tentação já vem do diabo. O que a gente tem que entender é que a gente precisa ter um equilíbrio. Saber desfrutar de uma juventude sem se entregar ao pecado. De buscar e servir a Deus com alegria. O terceiro ponto, o último, está no versículo 10, que fala que a juventude é vaidade. Diz assim, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A palavra vaidade aqui significa transitória, passageira, vazia. Ele está dizendo isso. A juventude e a primavera da vida são o quê? Vaidade. É ilusão. É algo vazio, passageiro. Só que as pessoas idolatram tanto a juventude
que acha que tem medo até de perder a juventude. Tem medo, acha que isso é desastroso. E as pessoas não compreendem que a juventude, ela é breve. As pessoas vão dizer que é a melhor fase. Eu não sei. Eu acho que a infância era bem melhor. A vida dura pouco. No Salmo 90, Moisés, que viveu 120 anos, ele disse: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Quando ele fala ensina-nos, Senhor, ele está dizendo: Deus, eu não tenho a capacidade de entender que a vida é tão breve e muito menos de viver ela plenamente na tua presença. Então me ensina a viver intensamente para o Senhor. Só que nós perdemos muito tempo na vida. Perdemos não no sentido de que jogamos fora, não aproveitamos, ou que às vezes a gente aproveitou da maneira errada, ou gastamos nosso tempo da maneira errada, com tantas coisas supérfluas, com tantas coisas que não edificam nada. Vocês sabiam que o pastor John Piper disse que se você lê média de 30 minutos por dia, você lê em um ano 32 livros de mais ou menos 200 páginas. 30 minutos. A questão é ler todo dia. Uma semana ou em 10 dias você termina de ler um livro. Só que nós somos a geração da tecnologia que chega ao ponto de abraço virtual. Ou lá no Japão tem namoro virtual, ato sexual virtual. Não, ele namora com o celular dele, né? Ele montou a namorada dele. Ele disse que ela nunca critica ele, porque ele montou, construiu. Então ela só diz palavras. Ele disse que gosta de ouvir a palavra amor, então ela já sabe que ele acorda às 8 horas, então o celular já toca, acorda amor. E ele disse que não tem coisa mais linda do que isso. E os filhos vão ser virtuais? Não estou fazendo uma crítica à tecnologia, porque, por exemplo, nós estamos filmando a mensagem. Depois vai para o YouTube. Não sei. Mas o que eu estou querendo dizer, gente, que a gente pode usar a tecnologia para a glória de Deus. Aleluia. A gente pode utilizar o Facebook para a glória de Deus, o WhatsApp para a glória de Deus. Mas fica com aquela coisa, com aquela agonia, você está conversando com a pessoa e ela só ali tá. Aí você fala: você quer falar pelo WhatsApp? Você manda uma mensagem para ela. Aí quando ela vê que ela está na sua frente, você mandando uma mensagem para ela, ela para você: não, eu quero conversar com você. Não, vamos conversar. Não, agora vai ser pelo WhatsApp. A reunião vai ser assim. É bom, eu conversei hoje com missionários da África, lá do Senegal, de Gâmbia, pelo WhatsApp. Coisa maravilhosa. Antigamente mandava uma carta e demorava não sei quanto tempo para chegar lá, e para ele retornar demorava mais ainda. Isso é bom, mas a gente precisa usar a tecnologia para a glória de Deus, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento para a glória de Deus. Eu preciso ir para a reta final dizendo o seguinte: quando a Bíblia proíbe alguma coisa, ela não proíbe só por proibir. Há um objetivo claro definido por Deus ali. Há um mandamento bíblico. Deus, Ele dá os seus mandamentos não é para desmanchar nossos prazeres, mas para trazer o verdadeiro prazer que está na lei do Senhor. É fazer o que é certo. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Os mandamentos de Deus servem como uma cerca de proteção. Não é para te limitar e te desmanchar os seus prazeres. Não. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria tem que estar em Deus, não nas coisas deste mundo, não nas paixões deste mundo. Por que tem muitos crentes que experimentaram, aliás, estão numa falsa conversão? Eles estão dentro da igreja, mas não se libertam nunca, porque eles amam os pecados, aqueles pecadinhos aqui escondidos dentro do coração, os pecados de estimação que a gente pega. Não faça isso não, e coloca aqui, cuida dele. Mas esse é o pecado que tira o brilho do Espírito Santo na sua vida. É o que entristece o Espírito Santo. Aquele pecado bem escondidinho, aquela máscara que colocamos antes de vir para a igreja. Aquela coisa da gente estar com a vida tão agitada, chega na igreja,
Parece que está tudo tão calmo, mas que calmaria é essa que foi tão rápido? Você nem se preparou. Porque o salmista ele disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele já se alegrou, já se animou lá onde ele estava, antes de chegar na casa de Deus, só em receber o convite. As coisas acontecem muito rápido hoje. Nós precisamos dialogar mais, falar mais com as pessoas, se comunicar mais com as pessoas, olhar no olho das pessoas. Vale a pena se comprometer com Cristo. E a recompensa para quem se comprometer com Cristo. Mas o melhor não é nem tanto o que Ele nos dá, mas o que Ele é na nossa vida. Aleluia! Você não pode, jovem, um dia casar pelo que a pessoa pode te oferecer. Pastor, mas o sentimento é forte. O sentimento não é capaz de sustentar um casamento. Pastor, mas é muito forte. Então, meu amigo, enfraqueça isso para o seu próprio bem. O que tem que ser forte mesmo é o seu compromisso com a palavra de Deus. Aleluia. E aí sim o sentimento vai ser forte na sua vida. Amém. A juventude de hoje ela é guiada pelos sentimentos. O que ela sente, ela faz. Mas o nosso coração é enganoso, a gente tem que fazer o que a Bíblia diz para a gente fazer. O nosso coração é enganoso. Nós devemos buscar a palavra de Deus. O importante não é o que Jesus nos oferece, mas o que Ele representa na nossa vida. Mais importante do que as bênçãos de Deus é o Deus das bênçãos. E é o que a gente mais precisa. Jovens, se vocês um dia casarem pensando que vão ser felizes, lembre-se do que eu vou dizer agora. Não casem para ser feliz. Casem para amar. Porque é no amor que nós encontramos a felicidade. Não diga, também mereço ser feliz. Não. Diga assim: eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. E é no cumprimento dos mandamentos que eu vou encontrar satisfação, que eu vou encontrar plena alegria. E é em Deus que eu encontro a alegria, não é nas coisas deste mundo. Não seja egoísta, não seja o centro do seu casamento, não seja o centro da sua família. Que Cristo seja o centro do seu noivado, que Cristo seja o centro do seu casamento, que Cristo seja o centro da sua família, que Cristo seja o centro da igreja, o centro do Brasil, o centro do universo, porque tudo foi criado por Ele. E é para Ele a honra, a glória e o louvor. Para de seguir Big Brother Brasil, aquela imundícia. Aí grava e bota no YouTube, tá aí, preconceituoso. Que hoje o politicamente correto acabou com o nosso país. Tudo agora, ninguém pode falar mais nada, não pode criticar mais nada, né? Daqui um dia não pode nem chegar no flamenguista. Aí, você é flamenguista? Tá me ofendendo, rapaz, eu sou vascaíno. Vou te processar. Né? Se bem que o vascaíno vai ficar ofendido, né? Não tá assim, tudo se ofende. Hoje a mãe chega no filho, na filha, corrige, dá umas lapadas, lá no conceito tutelado. Agora o namorado enche ela de pancada, não faz nada. Tem aquelas que falam assim: homem não presta. Nunca conheceu um homem de verdade, fica dizendo que homem não presta. Vai conhecer um homem de verdade pra você ver. Todo homem é igual. Só namorou um maconheiro. Ou maconheira também. Aí fica dizer que tudo é igual. Para com isso. Está aqui, eu estou apresentando Cristo. E Cristo não é uma riqueza que temos, Ele é a única riqueza que temos, Ele é tudo que temos. Nós não temos outro bem além dele. Jovens, não busque o casamento agora, busque Jesus. Que Ele vai te preparar para o casamento. Seu foco, o seu ídolo é o casamento, seu foco, o seu ídolo é o dinheiro, é o emprego, o concurso público. Seu coração está cheio de idolatria. Busque Jesus. Busque Jesus, porque quando chegar a hora do seu casamento, você vai entender o verdadeiro significado do casamento, o verdadeiro significado da sua profissão. Amém. Fique em pé nesse momento.
A vida dura pouco. A Bíblia diz que a juventude é vaidade, é vazia, é passageira, é transitória. Os caminhos de Deus não roubam a nossa vida, pelo contrário, só trazem vida para nós. Há um objetivo claro em cada mandamento na Bíblia. E a razão da nossa existência é a glória de Deus. Eu vi uma coisa de um cara, mas nem crente, talvez vocês viram também na internet. Um apresentador de televisão, ele disse que sai com a filha, só com a filha, pequena, vai para o shopping, ele abre a porta do carro para ela, chama ela de princesa, cuida bem dela, diz que é um dia de princesa. Perguntaram para ele por quê, ele disse assim, porque eu quero que ela tenha a impressão de um homem de verdade, porque no dia que aparecer um vagabundo na frente dela, ela vai detestar, porque ela sabe o que é um homem. E aí depois eu fui ver que o pai é o herói do filho e o primeiro amante da filha. Ele vai enxergar o homem, ela vai enxergar o homem, assim como vê o pai. Assim como vê o pai. Quer casar? Olha o papel de pai, tanto que é difícil, não é, pai? Quem é pai aqui sabe, né? Quem é mãe, né? Não, casar, eu ter filho. Vai pensando, viu, meu filho? Você passou tão. A ideia é não casar, não. A ideia é buscar Jesus. E vise a glória de Deus no namoro, no noivado e no casamento. E vai dar certo. Busque Deus. Busque Jesus. E para desse negócio de ficar. Ah, mas eu estou relacionamento sério. Eita Deus. Sério? Sério você vai ver quando casar, meu. Homem, trabalhar para sustentar a casa. Mulher, ajudar a cuidar, criar filho. Você acha que é fácil? Fácil é ser filho, irmão. Estou acompanhando um rapaz que apronta tudo, faz tudo que não presta. Quase mataram ele agora. Aí a mãe foge com o menino, vai para um lado, vai para o outro. Aí vai para um lugar, fuma maconha lá, os vizinhos reclamam e vai uma confusão toda. Aí eu fui pensando, se um dia essa mãe cair de cama doente, será que ele vai cuidar dela? É muito improvável. Então, eu quero que vocês saiam daqui, jovens, entendendo uma coisa. Nada satisfaz o nosso coração a não ser a presença de Jesus. Ele tem o melhor para nós. E busque esse Jesus. Olhe para esse Jesus. Firme seu coração em Jesus. Porque se você firmar, ninguém vai conseguir te levar para o mau caminho. Aleluia. Presta atenção, jovens, olhe para mim. Aleluia. Esse mundo não precisa da geração que dança na chuva, sei lá o que é. Nem no sol, nem no nada. Esse mundo está precisando de uma juventude que dobra o joelho e ora. Confessa os pecados. De uma juventude que devora esse livro, que ama esse livro, e que vive esse livro, e que prega esse livro, e que busca esse livro. Esse mundo está precisando de uma geração de jovens cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Não adianta a gente colocar nossas máscaras e dizer que somos santos. Deus conhece o nosso coração e Ele vai julgar todas as coisas. Os prazeres do mundo não servem para nós. Nós fomos criados para outro mundo. Então vamos viver para este mundo que Deus criou, que é a glória do Senhor. Vamos orar.